Quem nunca recebeu uma proposta do inferno? Quem nunca recebeu uma proposta do maligno? Se essa proposta chegou até o próprio Jesus, imagine você se ela não chega nas nossas vidas. Prazer, e para quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de receber realmente propostas do maligno. Lá no livro de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 6, o diabo está dizendo assim para Jesus. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E eu gostaria hoje aqui de denunciar o meu adversário, o adversário da minha alma, o adversário da sua alma, porque ele tem feito propostas para muitos de nós, não é só para mim. Quantas pessoas na sua vida, na sua caminhada, começaram com Deus, começaram obedecendo a Deus, e aí depois foi passando o tempo, as propostas foram aparecendo e realmente aquilo que Deus tinha com aquela pessoa, ele já não pode ter mais. Porque muitas pessoas estão aceitando o prato que o inferno traz. E ele traz mesmo. E principalmente para nós que estamos aqui sempre falando sobre batalha espiritual, eu gostaria de falar para você que se você ainda não chegou a essa fase, pode ser que realmente aconteça de chegar uma proposta do mal para a sua vida. Enquanto que para servir a Deus, nós temos que fazer renúncias, negar a nós mesmos, mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de agir. Com o diabo não é dessa forma. É tudo escancarado. Pessoas podem fazer o que elas realmente querem. E ele oferece coisas. Eu já vi realmente. Eu me recordo de uma vez que na igreja tinha uma pessoa manifestada e o demônio falou assim para o pastor, se você quiser, sai daqui, volta para o mundo, eu te dou carro, eu te dou dinheiro, eu te dou casa, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Se você for para lá, se você for para o mundo, sair dessa igreja e fazer o quê? A minha vontade. E essa proposta, ela está batendo na nossa porta muitos dias, muitas vezes. E essa proposta, muitas das vezes, o diabo vem trazendo aquilo que é o desejo da nossa carne. Porque enquanto que com Deus você precisa negar, abdicar dos seus desejos, você precisa sacrificar, você precisa obedecer, você precisa perdoar. Com o inferno não. Com eles é tudo no meio da bagunça. E muitas vezes o inferno te oferece coisas que você, talvez, quem sabe, gostaria de ter. Ludibria, ilude pessoas. Quantas pessoas eu vejo e conheço, e eu tenho certeza que você também, que você tá vendo essa pessoa com a vida travada, porque ela aceitou a proposta do inferno. Porque enquanto que com Deus você tem que andar ali na linha certinho, o máximo que você puder. Porque a gente não consegue ser perfeito. Com o inferno é a bagunça, é uma bagunça total. Eu me recordo muito de um casal que eu conheço que tem a vida travada por causa disso. Deus tem lindas promessas para eles, mas eles simplesmente não se posicionam para entrar na rota de colisão com as bênçãos. Porque existe um caminho entre o bem e o mal, porque a porta que nos leva ao Senhor Jesus é estreita. Não é algo fácil, ninguém quer mais sacrificar hoje em dia, ninguém mais quer obedecer, tá tudo. Nós estamos vivendo na época do liberalismo, tudo pode, todo mundo pode fazer o que quiser, faça a sua vontade, seja feliz. Qual é o intuito da vida? Seja feliz, faça a sua vontade. Irmãos, a nossa vontade muitas vezes é péssima. A nossa vontade muitas vezes vai acabar com a nossa vida. Coisas que nós temos vontade de tomar certo tipo de decisão sem consultar a vez... Peraí que deu um leve gaguejamento aqui, né? Todo mundo sabe que... Agora vocês estão sabendo que às vezes eu dou uma gaguejada quando eu começo a querer falar muitas coisas assim ao mesmo tempo. E eu já esqueci o que eu estava falando. Mas quando as pessoas estão com suas vidas travadas, e eu recebi a proposta do inferno para não fazer aquilo que Deus tinha pedido para eu fazer. Quando eu voltei para o Senhor Jesus, foi muito rápido, gente, o desenvolvimento das coisas.
Voltei para Jesus, fui batizada com o Espírito Santo, os dons começaram a aflorar em mim, e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que eu faço com tanto dom, eu não sei o que eu faço com essas visões, com essas profecias. O Senhor me entregava revelações, o Senhor me fazia promessas, olha, eu vou fazer, olha, eu vou cumprir, olha, eu vou realizar. O Senhor, Jesus, começou a me dar visões sobre o meu futuro, que eu lembro que quando eu via, quando Jesus me mostrava essas visões, eu começava a chorar. De tão lindo e maravilhoso que era aquilo que Deus estava me prometendo. Só que da mesma forma, como Deus está mostrando para você, olha, eu vou fazer isso na tua vida, isso na tua família, isso no teu futuro, muitas vezes, no meio dessa caminhada que você tem com Deus, vai chegar uma proposta do inferno para você. Se chegou para Jesus, vai chegar para você. Uma proposta para você se corromper, uma proposta para você não obedecer a Deus totalmente. Ah, não precisa obedecer a Deus 100% não. Obedece só metade, meia verdade, que tá tudo certo. Só que com Deus não funciona dessa forma. E comigo, eu comecei a receber muita informação do céu. Porque como, eu já fui ovelha rebelde, eu atrasei algumas coisas. Eu poderia estar vivendo há alguns anos coisas que eu estou começando a viver agora. Mas por causa da minha rebeldia, algumas coisas ficaram um pouco mais para o futuro e estão acontecendo agora. Então agora eu estou correndo atrás desse prejuízo. E aí eu me recordo que eu cheguei na minha antiga igreja, comecei ali a buscar o Senhor, logo, o pastor foi usado por Deus e começou a me colocar para pregar isso e aquilo, E aí muitas coisas boas foram acontecendo. Só que no meio de tanta coisa boa acontecendo, no meio de Deus falando tanto comigo, começaram a vir muitos ataques. Naquela época, eu tinha mais sonho profético do que o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho poucos sonho profético. No geral, Deus me usa mais para interpretar sonhos. Tanto que muitas vezes, quando eu tenho os meus sonhos proféticos, eu sempre peço ajuda para alguns servos de Deus também. Porque pra gente acaba se tornando um pouco mais difícil, Mas só que Deus fala da mesma forma. E ali eu tive alguns sonhos. E eu gostaria de falar para vocês. Como é que foi esses sonhos? Como é que Satanás falou comigo? E como é que depois, em outra ocasião, ele simplesmente abriu uma tela na minha frente e começou a me mostrar o que ele poderia fazer se eu aceitasse a proposta dele. Primeiro eu vou contar para vocês o sonho que eu tive. Não vou abrir todos os detalhes aqui, vou abrir somente para vocês. O que interessa é o que vai fazer ter, quem sabe, alguma coisa a ajudar você na sua vida ou alguma coisa assim. Eu tive um sonho que eu estava em um apartamento. No apartamento que eu morava na época, e tinha muitas janelinhas assim, muitas janelinhas. E ali acontecia alguma coisa, E eu chegava no meu apartamento, eu e meu marido no apartamento, e meu telefone tocava. Eu lembro mais ou menos que nesse sonho eu tava fugindo, ou era de demônio, ou era alguma coisa. Porque no sonho tinha uma opressão, muito, muito, muito forte, E ali tinha aquelas janelas no apartamento. E aí, quando eu chegava ali, eu falava pro meu marido, eu falava assim, olha, fecha as janelas, fecha tudo, porque eles estão observando a gente. E aí eu ia na sala de estar do apartamento, olhava assim por cima, sabe, pela sacada, tinha o vidro da sacada, eu olhava e eu falava, fecha tudo, porque eles estão observando a gente, eles estão de olho na gente. E eu via que o prédio que eu tava era mais alto. Era um prédio que estava mais alto, em destaque. E em todo o nosso redor tinham seres espirituais malignos olhando a gente. E ali a gente começava a fechar. Não me lembro ao certo se era para nenhum bandido entrar ou ninguém invadir, alguma coisa assim, porque esse sonho já faz 1 ano e pouquinho. E ali o meu telefone tocava. Meu telefone tocava e eu atendia. E aí quem era que estava falando na linha? Você já sabe quem era, Era o Caps. Caps estava na linha. E aí eu peguei e puxei o telefone assim, falei alô. E ele falou assim, alô, muito educado, tá bom? Muito educado, porque o cão, muitas vezes, ele é educado, Não é um elogio, mas é uma tática que ele usa. Eu falei alô, ele falou assim, alô. Aí eu falei assim, quem tá falando? E ele falou assim, você sabe quem tá falando, você sabe quem eu sou. Aí no sonho eu falava assim pra ele, o que você quer? O que você quer ligando pra mim? E ele falou assim, olha, eu queria falar pra você que você não precisa passar por isso que você tá passando, não. Você não precisa
Eu lembro que ele enfatizou bem, você não precisa passar por isso que você está passando. Ele falava assim, é só você aceitar. Vir pro meu lado, é só você aceitar. E ali eu desliguei o telefone. No sonho eu desligava o telefone. E aí, olha que incrível, eu no meu apartamento, no sonho, o telefone estava na entrada do apartamento. Gente, no sonho eu desliguei o telefone e parece que eu andei até o quarto e acordei. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E ali eu fui conversar com o meu pastor, falar, pastor, me ajuda. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? E o meu antigo pastor, graças a Deus, sempre me ajudando, sempre, caminhando comigo lado a lado, muito. E aí eu lembro que em outro dia, aconteceu. Aconteceu uma coisa que eu nunca imaginava. Eu tava sendo, gente, naquela época, muito atacada por demônios. E eu tava voltando. Então, existia brechas que eu precisava fechar, coisas que eu precisava fechar. E a parte final do sonho, eu bati o telefone e fechava todas as janelas. Fecha todas as brechas. Fechava todas as brechas. Recusava essa oferta do maligno. Fui, conversei com o meu pastor, pedi ajuda pra ele e tal. Aí, beleza, aí passou não sei quantos dias. E aí eu fui dormir. Gente do céu. Um negócio real. Quando eu falo aqui pra vocês, real, igual você tá ouvindo minha voz agora. Porque a gente muitas vezes acha que as coisas espirituais não são tão reais assim. Só que quando você começa a viver o sobrenatural com Deus, então você começa a ver que as coisas espirituais, elas são muito reais. Graças a Deus que a gente não tem os olhos espirituais, a visão aberta a todo tempo e a todo momento. Porque senão a gente realmente ia viver muito assustado. Então, naquela época, eu tava me reerguendo, Deus já tava me usando grandemente. Então, era muita informação pra mim. A sensibilidade que eu tinha do mundo espiritual naquela época era uma sensibilidade muito grande. Ao ponto de eu ter discernimento de espíritos andando pela rua, olhava pra um lugar e falava assim, pô, aqui tem um demônio assim, assim, assado. E outras pessoas não entenderem isso. Porque eu tenho, inclusive, recebido muitas mensagens, né, de pessoas falando, Cami, eu me identifico com você. Eu me identifico com você, com as coisas que você fala, com as coisas que você vive. E é difícil pra nós, porque muitas vezes a gente sente que a gente que é o esquisito, né? Mas se a gente é o esquisito, Deus está unindo esses esquisitos. Porque eu tenho algumas amigas que elas têm umas esquisituce muito parecidas com as minhas. Muito parecidas, experiências fortíssimas de batalha espiritual. Só que o meu problema daquela época é que eu era muito confiante pro lado burro, tá bom? Eu era muito confiante pro lado burro, né? Eu falava assim, não, eu sou intocável, não. E aí eu lembro que um dia eu me deitei e eu senti uma presença entrando no meu quarto, real, um homem entrando no meu quarto. Eu tava virada assim pro lado da parede, ele abaixou assim, ó, e sussurrou assim no meu ouvido. O diabo já tinha falado comigo no sonho. Ele voltou ali no real pra falar comigo. Isso é real, eu tava acordada. Às vezes eu conto, a pessoa fala, nossa, foi sonho. Eu falo, não. Quando eu falo real, aconteceu, eu tava com a olho aberto, é porque eu tava acordada. É porque tem gente que ainda não compreende essa parte. Se você tá gostando, já deixa um likezinho aí em nome de Jesus, por favor, tá bom? Deixa um comentáriozinho, nem que for uma figurinha, já ajuda aqui no crescimento do canal. E aí ele abaixou bem pertinho do meu ouvido, assim, ó. Sabe quando a pessoa fala e dá aquele... Você sente o ar? Ele falou bem assim pra mim, ó. Influencer. Aí se abriu, gente. Por Deus. Eu vi uma tela branca assim, ó. Abrindo na minha frente. E eu vi eu. Magra, bonita, loira, com um corpo assim. Mas era eu. Cabelão assim, loiro, era eu. Em um apartamento de luxo. Tá? Não do apartamento que eu morava simplesinho, mas eu reconheci que era um apartamento de luxo. E eu tava fazendo exercícios e gravando. Então, poxa, qual que era a proposta do inferno? Seja influencer. Olha só, dinheiro, riqueza, beleza, né? E ali, gente, naquele momento, eu não conseguia me mexer. Eu, não conseguia me mexer. Mas o meu olho tava aberto, eu tinha acabado de deitar pra dormir. E, gente, eu lembro que na hora... agora eu lembrei. Eu consegui fechar o meu olho. Eu fechei assim o olho, fechei o olho. E eu falei assim, Jesus não me deixa ver. Dentro da minha mente, né? Jesus não me deixa ver, Jesus eu não quero ver, Jesus eu não quero ver. Jesus faz ele parar, Jesus eu não quero ver nenhuma proposta, eu não quero ver. E ali parou.
E aí eu lembro que no outro dia eu fui conversei com a minha pastora, né, a minha antiga pastora da minha antiga igreja, né? Falei pra ela, pastora, me ajuda. O diabo tá infernizando minha vida. Ele fica indo no meu sonho, me fazendo propostas. Ele entrou no meu quarto e me mostrou umas coisas, me fazendo proposta, mas eu não quero isso, eu não quero. Como é que eu faço pra isso parar? Como é que eu faço pra isso parar? E ela falou assim pra mim, Camila, repreende e aguarda porque ele vai parar. E eu falei assim, pastora, mas por que que Deus permite? Por que que Deus permite isso? E ela falou assim pra mim, olha, tem coisas que a gente realmente não compreende. A gente vai ter que passar. E ali foi passando o tempo, eu, óbvio, deixei claro, né, pro maligno que eu não queria nada com ele. Que eu não queria nada que fosse da mão dele. Porque olha só que impressionante. Se Deus tem um plano comigo, por exemplo, eu prego aqui no YouTube. Olha só o plano do inferno. Que eu estivesse aqui na plataforma, mas fazendo outras coisas. Não é mesmo? Falando sobre beleza, falando sobre estética, fazendo exercícios físicos, toda bonitona, magrona, entendeu? Vê como muitas vezes aquilo que o inferno quer te oferecer, ele copia aquilo que Deus está querendo para tua vida. Ele copia. Então, se Deus tem um plano, poxa, eu quero que a Camila faça aqui um ministério, pregando na internet e tal, aí vem o diabo, não, eu vou dar uma proposta pra ela também, pra ela pregar não, pra ela ir na internet, ficar se exibindo, bonitone, isso e aquilo outro. Então, eu não sei hoje qual é a proposta do inferno que tá chegando pra tua vida, mas é você quem escolhe, é você quem decide. O que me entristece muitas vezes, hoje, é olhar para pessoas que eu tinha como referência, como pessoas servos de Deus, aceitando as propostas do inferno. Cantores, cantoras, pastores, muitas vezes cristãos, se corrompendo por aquilo que o inferno está tentando oferecer, uma proposta, um prato. Então, você pode escolher. Você tem a sua escolha. As propostas não vão parar. Proposta de pecado não vai parar, vai continuar. O mal vai investir cada vez mais pesado em você. Quanto mais forte você fica, mais ele ataca você. Mais cresce a legalidade dele poder te atacar com mais força, porque você está mais forte, você está mais perto, mais próximo de Deus. Então você pode escolher. O que você vai fazer da sua vida? Você vai aceitar ou não? Infelizmente, no meio gospel, que eu nem tenho tanta certeza se é uma coisa muito de Deus, mas nós temos visto muitas pessoas aceitando o prato do inferno. Todos nós, quem sabe, passaremos por isso. Teremos a oportunidade de ser fiel a Deus ou de ser infiel a Deus. Existem leis e existem princípios. Existem coisas que Deus não vai abrir mão para a nossa vida. E nós vamos ter que obedecer ao Senhor. Se assim optamos por estar do lado de Deus, a obediência vai nos proteger de muitas, muitas, muitas coisas. Então faça aquilo que Jesus fez. Repreendeu. Arreda daqui, Satanás. Você e sua proposta. Não queira nada do inferno. Não queira nenhuma bala do inferno. Porque uma bala do inferno te cobra muito, muito caro. Amém? E essa é a experiência que eu tive hoje para contar aqui para vocês no canal. Vai lá no meu Instagram, @camirocha. Se quiser mandar uma mensagem, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tento responder a todos. Um beijo, fica com Deus, compartilha esse vídeo com alguém e não aceita a proposta do inferno não. A proposta do céu sempre é melhor para nós.